Olá, seja muito bem-vinda. Sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos resolver o PET volume 3, semana 2, para o primeiro ano do ensino médio. Ele continua falando sobre funções quadráticas, sobre inequações, então vamos ver as atividades aqui. Elas começam na página 31. Suponha que uma rã, ao saltar do solo, tem a sua posição no espaço descrita em função do tempo em segundos pela expressão y igual a menos x ao quadrado mais 1,5x, em que y é a altura atingida em metros e x o tempo em segundos. Determine o intervalo de tempo que a rã permanece no ar. Olha qual que vai ser a ideia, vamos tentar ir contextualizando essas coisas. Vê se você concorda comigo que se a gente pensar aqui no salto lá da rã, vai ser uma coisa mais ou menos desse tipo, ó. Ela vai saltar, depois vai vir pra cá e assim por diante, tá? Isso aqui descreve uma parábola pra gente. E esses dois valores são as raízes dessa parábola. Como é que eu chamo das raízes da equação? Como que eu calculo essas raízes? Eu vou pegar a função menos x ao quadrado mais 1,5x e igualar a zero. Essa vai ser a minha ideia, tá? Quando eu faço isso, aqui a gente tem uma equação do segundo grau incompleta. Pode achar A, B, C, calcular delta e bhaskara? Pode, sem problemas nenhum. Mas eu vou fazer de um outro método para ver o que você acha. Ó, eu vou colocar o x em evidência. Aqui sobra menos x e aqui sobra 1,5 igual a zero. O que a gente tem aqui então? Qual que vai ser a nossa ideia? Ó, eu tenho um produto dando zero. Então, ou o x vai ser igual a zero, ou menos x mais 1,5 vai ser igual a zero. O x igual a zero, ó, eu já não tenho mais nada para fazer. Aqui eu vou organizar, passa x para um lado, número para o outro, ajeito o sinal. Eu vou achar que x é igual a 1,5. O que significa isso? Ó, isso aqui é o meu x1 e meu x2. Leonora, eu não sei fazer desse jeito, não. Prefiro fazer delta e bhaskara. Pode fazer que você vai achar as mesmas respostas, 0 e 1,5. Quando a gente faz isso, ó, significa que essa daqui é o 0 e esse daqui é o 1,5. Aqui vai ser a altura que a rã chegou. Não foi isso que ele pediu pra gente. Ele está pedindo quanto tempo que ela ficou no ar, quanto tempo que durou o salto dela, de 0 até 1,5 segundos. Então, ó, determine o intervalo de tempo que a rã permanece no ar, 1,5 segundos. O próprio desenho faz isso, ó, ela sai do chão, salta e cai de novo. Quanto tempo depois? 1,5 segundos. De 1,5 em 1,5 segundos, ela vai traçando a trajetória dele ali. Aqui ele tinha falado que o tempo é em segundos e a altura aqui em metros, mas aí a gente não precisou preocupar com a altura, tá? É um exercício que parece muito complicado, mas a dica que eu sempre dou é, faça um esboço do desenho. Mesmo que o seu desenho não fique lindo, que não fique perfeito, faça esse esboço que ele te ajuda a entender a ideia. Vamos para a questão 2, que é até um pouco parecida. Num campeonato de vôlei, uma bola é lançada ao ar. Suponha que a sua altura em metros, H em metros e T em segundos após o lançamento, seja H igual a menos T ao quadrado mais 5T. Determine o intervalo de tempo em que a bola permanece no ar. Vê se não seria a mesma ideia, ó. Aqui, joguei a bola. Ela vai fazer isso aqui, ó, e vai cair no chão, né? Se não tivesse ninguém lá do outro lado para rebater a bola, essa é a trajetória dela. Novamente, ó, ele fala pra gente que aqui é o tempo em segundos e aqui ele fala pra gente que é a altura em metros. Ele quer saber o intervalo de tempo que a bola fica no ar, enquanto ela tá aqui pra cima, ó. Nesse tempo ela tá no ar. Para eu saber isso, eu preciso saber quanto que é esse e quanto que é esse. Para eu saber esses dois pontos, eu preciso, na verdade, calcular a raiz. Para eu calcular as raízes, ó, eu pego a minha funçãozinha, menos t ao quadrado, mais 5t, e vou igualar a zero. Novamente, professor, vou resolver delta e bhaskara. Pode resolver.
eu vou colocar o termo em evidência ali, ó, mais 5 igual a 0. Com isso, eu tenho t igual a 0, menos t mais 5 igual a 0. Então, eu vou ter que o t é igual a 5. Ou seja, olha quem são minhas raízes, ó, 0 e 5. Quanto tempo essa bola fica no ar, ó? 5 segundos. É isso que ele está pedindo pra gente, 5 segundos. É bem rapidinho mesmo. Novamente, qual que é a ideia? Faça o desenho, resolva questões que você vai aprendendo a resolver esse tipo de exercício. Tá? Para finalizar, questão 3. O lucro de uma empresa é calculado pela diferença entre a receita e o custo. Numa determinada empresa, o lucro L é calculado pela função L igual a menos P ao quadrado mais 140p menos 2.400 em reais, em que P representa a quantidade de peças vendidas mensalmente por essa empresa. Determine um intervalo de vendas onde a empresa tem prejuízo. Olha o que acontece. Aqui na nossa formulinha, ó, vou colocá-la aqui de rosa. É uma equação do segundo grau, é uma função do segundo grau. Por quê, professora? Porque tem o P ao quadrado. E observa que é menos P ao quadrado. Em vez de X, ele colocou P. Mas a ideia vai ser a mesma, ó. A concavidade dela é para baixo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou encontrar as raízes dessa equação. Aqui, pessoal, vou fazer desse lado, porque ele é muito apertadinho, vai ficar muito embolado, tá? Como que eu acho as raízes? Ó, menos P ao quadrado mais 140p menos 2.400. Essa vai ser a nossa ideia. Isso tem que ser igual a 0. Vou fazer mais rapidinho aqui, mas você faça devagarzinho aí, para você ir treinando as equações. O que eu tenho? Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando a gente faz isso, 14 vezes 14 dá 196. Coloca 2 zerinhos, ó. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 4 vezes 24 dá 96. Coloca os 2 zerinhos. Esse delta aqui ficou bom, ó. 19.600 menos 9.600, 10.000. Então, vamos continuar a continha. O x ali, menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. O que a gente vai fazer aqui, ó? Ao invés de x é p, mas a ideia é a mesma. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é 100, dividido por 2 vezes menos 1. O meu primeiro b, p, né? Menos 140 menos 100, menos 240, dividido por menos 2. E o segundo, menos 140 mais 100, menos 40, dividido por menos 2. Então, vai ser 20 e 120. O que significa isso? Ó, vamos fazer um desenho melhorzinho aqui agora. Eu sugiro até você fazer esse desenho no seu PET, tá? O que ele tá falando, ó, isso daqui é o lucro. Esse P aqui, ó, ele fala que P representa a quantidade de peças. Então, ó, P é a quantidade de peças vendidas. E o L ali, ó, é o lucro, din-din, tá? O que a gente tem? A nossa parábola, ó, como P ao quadrado é negativo, ela vai ter esse formatinho aqui. E as minhas duas raízes, 20 e 120. Olha o desenho, ó, entre o 20 e o 120, o desenho ficou para cima. Se ficou para cima, é positivo. Eu tive lucro, tô ganhando dinheiro, tá? Agora, ó, antes do 20, o desenho tá para baixo, negativo, prejuízo. E depois do 120, também. Ou seja, para essa empresa ter lucro, ela tem que produzir entre 20 e 120 peças. Fora disso, ela vai ter prejuízo. E é exatamente isso que ele está pedindo, ó, o intervalo de vendas em que a empresa vai ter prejuízo. A gente pode até colocar assim, ó, solução, eu ensinei isso para vocês na semana anterior. P pertence aos reais, tal que P é menor do que 20 e P é maior do que 120. A gente pode responder dessa forma, seria a resposta matemática ali, tá? Mas por ser questão contextualizada, eu colocaria assim, ó, determine um intervalo de vendas onde a empresa terá prejuízo.
a empresa terá prejuízo se vender menos de 20 peças, se vender, né, prof, sem errar o português, menos de 20 peças ou mais de 120 peças. Esse vai ser o intervalo de prejuízo dessa empresa. Eu colocaria uma resposta assim, mais completinha, pela questão ser contextualizada, tá? Mas aí fica a seu critério. Com isso a gente encerra a semana 2. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.